não sou de me meter nas coisas. Meu trabalho é número, peso bruto, tara, distância, horário. A balança mostra, eu registro. A tabela é fria, não tem como errar. Quando erra, é porque alguém fez errar. Me chamo Everton, tenho 38 anos. Trabalho como técnico da balança rodoviária ali, entre Lucas do Rio Verde e Rondonópolis. Trecho pesado, rota de exportação. Tudo que é grão, caminhão refrigerado, carga viva, passa por ali. E eu já tô nesse posto há 12 anos. 12. Nunca precisei dar palpite. O sistema tem o que precisa. Sensor, radar, câmera e integração com Cefaz. A gente pesa, valida, passa para frente. Só que tem coisa que não trava no sensor, só trava dentro da gente. Começou num fim de tarde. Tava nublado, abafado e o movimento já tinha dado uma caída. Aí passou esse caminhão branco de 3 eixos, cabine limpa, tudo certo visualmente. Mas o número deu errado. Peso bruto esquisito. Nem cheio nem vazio, como se estivesse carregando vento. Eu estranhei na hora, porque ali, naquele horário, normalmente é soja, milho ou farelo. Tudo tem padrão de peso. E aquilo ali estava fora. Não muito fora. Fora do tipo que não acusa nada no sistema. Mas a gente sente. Só que não anotei nada. Só fiquei com aquilo. Tipo quando você sente cheiro de queimado, mas não vê fumaça. 2 dias depois, ele passou de novo. Mesma placa, mesmo horário, mesmo peso esquisito. E passou de novo. E de novo. Sempre sem carga visível, sem nota fiscal ativa, sem destino claro. Mas com peso. Um peso que não era de vazio, mas também não era de nada que faça sentido naquela rota. Aí eu chamei o supervisor. Falei: tem um caminhão rodando com peso inconsistente, placa repetida, dados sem nota ativa, tá estranho. Ele olhou o sistema, puxou uma tela interna, digitou uma coisa que eu nunca vi e me respondeu assim: caminhão tá autorizado, via sistema interno, segue o fluxo, Everton. Aí pronto, eu entendi. Quando falam sistema interno, quer dizer que já tá acordado lá em cima. Não é para eu perguntar. Mas eu não consegui desligar, porque o caminhão voltava. Sempre o mesmo motorista, sempre a mesma escolta civil, sempre do mesmo jeito, sem parar em pátio, sem entrar em terminal, sem constar passagem em nenhum ponto da rota. Sumia do GPS, voltava 2 dias depois e passava de novo. Eu comecei a puxar por fora. Usei o CCO, o Centro de Controle Operacional, que a gente tem acesso parcial. Conectei umas rotas, olhei uns prints antigos de tela. Aí começou a vir o resto. A balança reconhecia como homologada, mas não era a gente que tinha feito a última vistoria. A nota fiscal sempre dava expirada ou cancelada. O peso do caminhão era incompatível com o tipo de eixo. E toda vez que eu tentava salvar o histórico daquele veículo, ele sumia depois de 24 horas. Isso não acontece com caminhão normal. Nenhum dado apaga sozinho assim. A gente guarda tudo. A balança registra o bruto, a tara, o líquido, horário de entrada e saída, velocidade, tudo. E aquilo sumia. Fui anotando à mão, papel mesmo. Placa, data, hora, peso. Fiz isso por uns 3 meses. Não falei com ninguém, nem com o pessoal do pátio, só observava. O motorista era sempre o mesmo, homem calmo, barba feita, cara de funcionário exemplar. Nunca desceu do caminhão, nem para usar banheiro, nem para conferir selo. A escolta, sempre o mesmo carro, sem logotipo, sem uniforme, mas estava ali, como quem não tá. E aquilo começou a me dar um desconforto que não era profissional. Era físico, um enjoo leve que vinha toda vez que aquele caminhão aparecia na tela. Como se eu estivesse limpando um chão que nunca foi sujo e ainda assim a água saísse preta. Na última vez que tentei imprimir um laudo dele, a impressora travou, mas não foi falta de papel, nem erro de sistema. O laudo apareceu na tela, piscou e apagou.
No outro dia, me chamaram para conversar. Um homem bem vestido, com crachá federal, mas sem nome, me chamou na sala da coordenação. Ele não levantou a voz, não ameaçou, não falou em dinheiro. Só disse assim: Everton, você é bom no que faz. A gente prefere gente assim, que sabe onde parar. Aí eu entendi. Não tinha sido um erro, não era sobre o caminhão, era sobre mim, sobre o quanto eu já estava dentro. Eles não me mandaram embora, nem me pressionaram, não cortaram nada, não fizeram nada. Mas desde aquele dia, tudo ficou quieto demais. Depois daquela conversa, eu parei de anotar. Mas não porque me ameaçaram, foi pior. Fizeram parecer que eu já sabia o bastante, como se eu tivesse topado, sem ter dito nada. A verdade é que, depois de certo ponto, não tem mais como desver. Você pode fingir que não viu, pode fingir que esqueceu, mas a sensação fica ali, te olhando todo dia, piscando no visor da balança. O caminhão continuou passando, mesmo horário, mesmo trajeto, mesmo peso esquisito. E agora, ninguém mais estranhava. Os novos nem reparavam, e os antigos já tinham parado de notar. Eu comecei a observar o que ninguém olhava: o tempo de pesagem. Era sempre mais rápido que o normal. Em média, o caminhão fica uns 12 a 15 segundos sobre a balança com leitura estabilizada. Aquele caminhão levava 7 segundos cravados, toda vez. Só que a leitura vinha completa, o sistema validava. E mesmo assim, o peso não condizia com nada, nem com o tipo de pneu, nem com a altura da suspensão, nem com a sombra da carga no fim da tarde. Não dava para saber o que ele levava, mas dava para sentir que era alguma coisa que não podia ser medida com um número. Tentei puxar uma imagem da câmera do pátio numa dessas passagens, mas não tinha. O trecho inteiro entre 15:17 e 15:25 daquele dia desapareceu, como se a câmera tivesse piscado. Comecei a me perguntar se o pessoal do controle sabia, ou se sabiam mais que eu, ou se era só eu que achava que aquilo era um problema. Aí um dia, choveu forte. O sistema caiu. Ficamos operando na unha, manual, com planilha e rádio. E adivinha quem apareceu? O caminhão. Branco, 3 eixos, escolta parada lá no fim da faixa. Motorista olhando reto. Só que com o sistema fora, eu tive que pesar no modo offline. O peso deu um número completamente fora de padrão. Como se estivesse levando 2 cargas, mas, visualmente, nada. Eu anotei, no papel. Só que quando fui digitar depois, já no sistema, aquele campo estava bloqueado. E ninguém mais lembrava de ter visto aquele caminhão passar naquele horário. Nenhum operador do pátio, nenhum agente. Só eu. E a câmera, parada de novo, justo ali. Nessa hora, eu tive certeza. Esse caminhão não passa na balança. Ele passa por dentro da gente, pela parte que ainda tenta entender, pela parte que pensa: isso não pode estar certo. Mas tudo ao redor diz que tá. As telas mostram validado. A Cefaes mostra carga inexistente, trânsito permitido. A coordenação diz registro aceito via rede interna. E os colegas só querem terminar o turno em paz. Então eu fui ficando quieto. Fiz como os outros. Aperto o botão, registro o número, confiro data, mas cada vez que aquela placa aparece, meu estômago trava. É como se eu estivesse ajudando a apagar alguma coisa. Não sei o que, mas sei que apago. Já pensei em sair. Já pensei em mandar denúncia anônima. Mas toda vez que penso, lembro da frase daquele coordenador sem crachá direito: a gente prefere quem sabe onde parar. E eu tô aqui até hoje, trabalho certinho, cumpro tabela, nunca atrasei, nunca faltei, nunca quebrei protocolo. Mas toda vez que aquele caminhão passa e eu vejo o peso errado piscando como se fosse normal, eu entendo que já não tem mais volta. Eu sou parte disso. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não tenha aceitado. Aqui, ninguém aponta a arma. Aqui o erro não tem rosto, nem cheiro, nem som. Ele só entra, passa e vai embora.
E se você tenta travar, o sistema passa por cima. Eu lembro direitinho o cheiro daquela noite. Gás diesel misturado com poeira vermelha e o barulho de bomba de ar aliviando no caminhão de trás. Eram umas 2:30 da manhã. Eu estava encostado no canto do pátio, ali perto da divisa de Minas com Goiás, tomando um café velho de garrafa e pensando se valia mesmo o que eu aceitei carregar. Naquela época, eu já tinha uns bons anos de estrada nas costas. Nunca fui de escolher carga, sabe? Desde que o pagamento fosse justo e tudo estivesse dentro dos conformes, eu fazia o serviço. Mas aquele frete ali, aquilo fugia do padrão. Não era só o valor, era a forma. Tudo muito direto, muito rápido, muito calado. O contratante me achou por indicação. Chegou com um papel assinado, a carga já estava no baú, lacrada. E a única coisa que ele fez questão de repetir 3 vezes foi: a carga não pode ser aberta, não interessa o motivo. Se abrir, a entrega está cancelada e o prejuízo é seu. Falou com aquela voz mansa, sabe? Calmo demais, sem olhar muito nos olhos. Deu o endereço da entrega, um local afastado em Goiânia e mais nada. Nem telefone deixou, só pagou adiantado. Uma quantia que, para falar a verdade, eu nunca tinha visto por um serviço tão simples, e isso já me acendeu o sinal. Eu até pensei em recusar, mas foi num daqueles meses ruins. Parcela do caminhão batendo, pneu desgastado e eu com 2 boletos vencidos no bolso da camisa. Sabe como é? A estrada cobra. Saí ainda naquela tarde do interior de São Paulo, rodando firme, só parando para abastecer. Mas logo no primeiro trecho de serra, comecei a achar estranho. O caminhão estava puxando mais do que devia, pesado demais para o tipo de rota. Eu conheço o comportamento do meu bruto, e ali tinha algo fora da curva. Aí começaram os ruídos. Não era barulho de coisa batendo, não. Era tipo movimento, como se tivesse algo deslizando lá dentro, baixo, abafado. Um tum de leve de vez em quando. E aquilo foi me dando um tipo de calafrio que não tem explicação. Mas ainda assim eu segui, porque é assim que a gente aprende. Não se mete, faz o que mandaram, entrega e pronto. Na segunda noite, parei num posto pequeno já do lado de Minas. Lugar meio vazio, só 2 frentistas, um caminhão-tanque encostado e o resto no breu. Fui abastecer. O frentista, um moleque novo, me olha e fala com aquele jeito de quem tenta puxar conversa. O senhor tá com carga viva aí? Tá mexendo lá dentro? Na hora eu congelei por dentro. Disfarcei com um riso sem graça. Falei que devia ser o baú solto, qualquer coisa assim. Mas a verdade é que, quando ele falou aquilo, eu já sabia que não era só madeira ou mercadoria tombando. Aquilo tinha peso, tinha ritmo e parecia ter medo. Voltei para o caminhão mais quieto que nunca. Só pensava no que podia ser. E ao mesmo tempo, não queria saber. Porque saber ali era cruzar uma linha. E tem uma coisa que eu aprendi nessa vida. Tem linha que, se você cruzar, não volta mais. A estrada até Goiânia é longa, mas naquela viagem pareceu ainda maior. Em um dos trechos de pista simples, lá pelas 3 da madrugada, reparei num carro atrás de mim. Um sedã escuro, meio velho, farol com defeito. Ele ficava a uns 100 metros, mas nunca passava, nem sumia. Aquilo me arrepiou, porque não tem nada pior que se sentir seguido e não poder parar. Pensei em encostar, em chamar alguém, mas o medo era maior. Não do carro, do que estava no baú, do que eu estava levando, da ideia de estar participando de algo que talvez não tenha volta. O combinado era entregar num lote meio afastado, em uma avenida esquisita, sem número. Chegando lá, um homem me esperaria do lado de fora com um papel em mãos. Só isso. Mas antes disso, faltava uma parada. E foi nela que tudo virou. Cheguei num posto meio isolado, sem muito movimento, ali perto de Anápolis. Era a última parada antes da entrega.
Sentei na beira do para-choque com uma garrafinha de água quente e fiquei olhando para o asfalto. O silêncio daquela hora era diferente. Não era sossego. Era peso, aquela sensação de que você está sozinho, mas sendo observado. Foi ali que eu fiz a única coisa que eu sabia que não devia ter feito. Levantei. Fui devagar até a parte de trás do baú. Não tinha ninguém por perto. Nenhum carro. Nenhum som. Só os insetos fazendo barulho no poste de luz. Me aproximei da porta com a mão meio suada. E em vez de abrir, porque eu sabia que abrir de vez era cruzar o limite, eu olhei pela fresta. Bem devagar. E juro para você, do outro lado tinha um olho. Um olho parado, firme, olhando de volta. Não piscava, não se mexia, estava colado na fresta. Como se a pessoa soubesse que eu ia olhar. Aquela imagem me travou. Foi tipo um choque mudo. Eu dei um passo para trás e senti a respiração travar no meio do peito. Não tinha grito, não tinha barulho, tinha só aquele olho. E aquilo bastou. Voltei para o banco do caminhão como quem pisa num terreno que não devia. Liguei o motor no automático. Não pensei, só segui. Os pneus cantando baixo no cascalho, o painel tremendo, eu com a mão firme no volante, mas o braço parecia de chumbo. A entrega foi como disseram. Rua sem saída, portão meio torto. Um homem esperando em pé, com camisa social clara, sapato limpo, o tipo de pessoa que parece fora de lugar naquela hora da noite. Ele não perguntou nada, não falou nada, só conferiu o lacre, fez um sinal com a cabeça e disse: "Tá certo, pode ir." Não agradeceu, não olhou na minha cara, só deu as costas e voltou pro escuro. E eu fui. Naquela volta, eu só pensava em duas coisas. Primeiro, se aquele olho ainda estava ali, colado na fresta. Segundo, se eu teria coragem de carregar aquilo de novo. Eu nunca mais peguei nada sem saber o que era. Nunca mais aceitei valor acima do normal sem entender o motivo. E desde aquele dia, nunca mais dormi do mesmo jeito. Não sei quem estava dentro. Não sei se saiu vivo. Só sei que o caminhão voltou vazio. E eu voltei cheio de um tipo de silêncio que não passa. Um silêncio que mora no retrovisor, que senta do lado quando você para num posto e encosta a cabeça no volante. A gente fala muito de carga pesada, mas tem umas que a balança não mede. Tem coisa que não pesa no eixo, pesa no peito. E para ser bem sincero, até hoje eu não sei se o certo era abrir aquela porta, ou se foi melhor não ter visto mais do que vi. Mas uma coisa eu aprendi, a estrada cobra, e ela nunca avisa o motivo, só entrega. Ali naquele trecho da BR, entre Barreiras e Luiz Eduardo, eu passo mais tempo vendo coisa que não tem explicação do que consertando pneu furado. Meu nome é Adelmo, tenho 59, trabalho sozinho ali faz mais de 15 anos. A oficina é só um puxado com telha velha, umas ferramentas que eu mesmo dei jeito de reformar, e um colchonete rasgado para os caminhoneiros descansarem enquanto eu ajeito o que dá. Ali é ponto de parada obrigatória para quem estoura pneu ou quebra eixo. É uma curva perigosa, sem iluminação, sem placa, sem vigilância, só o barulho dos caminhões passando no escuro e o mato alto dos dois lados. Teve época que até cobra dava para ver saindo da valeta, mas o que mais aparece ali é gente estranha. Eu costumo dizer que borracheiro escuta mais do que deveria, e vê também, porque quem para ali, para por necessidade, não para conversar, não. Mas às vezes fala demais, ou esconde demais, que é pior. Aquele caso aconteceu já tem uns 6, 7 anos, e ainda me trava a boca quando eu penso. Era quase 3 da manhã. Eu estava dormindo na parte de trás da oficina, com a televisão ligada baixinha, quando o rádio chiou. Era um caminhoneiro pedindo ajuda. 2 pneus estourados, trecho da curva. Disse que era carga sensível, que precisava resolver rápido. Falei que ia, claro.
Quando é de madrugada, a gente aprende a ir com cuidado, mas não recusar. Porque às vezes é só desespero de alguém com prazo. Mas às vezes é outra coisa. Peguei a lanterna e fui com meu carro velho. Chegando lá, ele já estava fora do caminhão. Não era um bruto, nem um miudinho. Era um homem comum, magro, calmo demais, sem olhar de sono, sem pressa, e com um cobertor grosso cobrindo a traseira do baú. Quando eu desci do carro, ele já veio com um sorrisinho esquisito, tipo quem está tentando ser simpático demais. Falou assim sem enrolar: será que você consegue trocar os dois sem precisar mexer na traseira? É que tem uma coisa delicada aí dentro. Na hora, eu só balancei a cabeça, nem perguntei o que era. Quem trabalha com estrada aprende que perguntar demais é jeito certo de se dar mal. Mas o tom dele ficou na minha cabeça. Não era medo nem pressa, era uma calma que incomodava. Comecei o serviço ali mesmo com a lanterna presa no boné. Só que o cheiro chegou primeiro do que o alicate. Era forte, um doce estranho, enjoado, com um fundo azedo, como se tivesse alguma coisa velha, guardada há tempo demais, e estava vindo do baú. Dava para sentir mesmo, com aquela lona grossa tampando tudo. Fui abaixando para ver por onde começar, e na hora que encostei no pneu traseiro, vi que o cobertor tinha uma brecha, bem de leve. E ali, por aquela frestinha, vi plástico preto, daquele grosso, grande, dobrado, e escorrendo um líquido escuro, grosso, que descia bem devagar. Aquilo me travou por dentro. O homem continuava ali, do meu lado, olhando para o chão, como se nada estivesse acontecendo. Às vezes ele olhava para a lona, como se quisesse ver através. Teve uma hora que ele murmurou algo, baixinho, do tipo: vai dar certo, já está perto. Mas não era comigo que ele falava, e foi aí que minha mão começou a suar. Não era por causa do serviço. Faltava pouco para terminar, mas minha cabeça já estava em outro lugar. Eu tentava não olhar para o baú, mas era como se o cheiro estivesse puxando meu olho. Ele ia piorando conforme o tempo passava. Fedia e adoçava ao mesmo tempo. Uma mistura que grudava na garganta e fazia a gente querer cuspir sem parar. E ele ali, calmo. Nem perguntou se eu precisava de água, de ferramenta, de nada. Só ficava andando devagar de um lado para o outro, como se estivesse vigiando, mas com uma expressão de quem já aceitou alguma coisa e agora só queria ir até o fim sem ser parado. Teve uma hora que ele até se abaixou e ajeitou o cobertor que estava escorregando, como se tivesse medo do que podia aparecer. Eu terminei o serviço mais rápido do que costumo fazer. Não queria mais estar ali. Fiz questão de guardar tudo no escuro mesmo, sem ligar lanterna, só o farol baixo do meu carro iluminando de longe. Na hora de fechar o porta-malas, uma coisa brilhou no chão. Achei que fosse tampa de parafuso, mas não era. Era um colar simples, prateado, de criança, com o nome pendurado, nome de menina. Peguei na mão, li sem ler. O nome entrou no meu peito como se tivesse sido jogado com força. Na mesma hora, ele apareceu do meu lado. Pegou o colar da minha mão sem dizer nada. Ficou olhando por um instante e falou: já estava com ela antes, não precisa se preocupar com isso. Eu não respondi e não perguntei, só balancei a cabeça e fui para o carro. Antes de entrar, olhei mais uma vez para o baú. A lona estava molhada, o cobertor também, mas ele fez questão de ajeitar tudo, como se aquilo fosse o mais importante da noite. Na volta para a oficina, abri o vidro mesmo com o frio da madrugada. Tentei limpar o cheiro de mim, mas não saiu. E ainda sinto às vezes. Nunca denunciei. Não sei o nome dele. Não anotei placa. Não fiz nada. Tem gente que diz que isso é errado, que eu devia ter feito alguma coisa. Mas quem está ali, no meio da estrada, sozinho, entre o barulho do mato e um homem que fala com o que carrega, sabe que perguntar demais é arriscar mais do que a própria vida. Eu já vi pneu furado com sangue escorrendo. Já vi caminhão tombado com grito preso na cabine. Já dormi com faca debaixo do travesseiro.
Mas nada ficou comigo como aquela noite, porque ali eu entendi tudo, só pelo cheiro. E o pior é que entender não é o mesmo que querer saber. Tem caminhão que carrega cimento, ração, pneu velho, e tem caminhão que carrega o que já devia estar enterrado. E o pior é que segue rodando. Eu nem sei se isso que eu vou contar aqui vai fazer sentido para quem não vive na estrada, porque tem coisa que a gente sente ali, no silêncio do asfalto, que não tem como explicar. Era para ser só mais uma volta, dessas que a gente faz sem nem pensar. Saí de Feira de Santana de madrugada, o caminhão já estava vazio, tinha descarregado tudo antes da meia-noite. Peguei a estrada com o rádio desligado, só com o barulho do motor, e aquele tipo de cansaço que parece que pesa mais no juízo do que nas pernas. Cansaço de pensar, sabe? Já passava das 4 da manhã quando aconteceu. O trecho era conhecido, ali perto de um posto que vive fechado de noite, numa curva que nem tem iluminação direito. Quando entrei na curva, vi de longe uma van parada no acostamento, com os faróis baixos. Azul escuro, daquelas com película preta no vidro traseiro. Nem chamei atenção na hora. Só notei que ela estava com a traseira meio torta, como se tivesse sido estacionada com pressa. Passei devagar porque tinha um quebra-mola ali. E foi nesse momento que eu olhei. O vidro de trás estava entreaberto, pouca coisa. E por trás da película dava para ver um menino. Estava sentado ali dentro, perto da janela. Parecia novo, uns 7, 8 anos no máximo. Não fazia nenhum movimento, só olhava. Olhava direto para mim. Os olhos dele não era de quem estava assustado. Era parado, molhado como se já tivesse chorado tudo. Era um olhar quieto, mas que te atravessa. Eu senti, na hora. Senti como se ele tivesse gritado, mas sem som. Como se tivesse pedido ajuda, mas cansado de pedir. Passei reto, como se não fosse nada. Andei uns 2, 3 quilômetros. A cabeça estava zunindo. A primeira coisa que pensei foi que podia ser uma família viajando, alguém dormindo na van. Mas tinha alguma coisa errada. Aquilo não parecia descanso, parecia abandono, ou pior. Apertei o volante, respirei fundo e decidi voltar. Não podia simplesmente seguir como se nada. Voltei. A van não estava mais lá. O trecho é pequeno, não tinha como ela ter saído dali tão rápido, a não ser que tivesse acelerado tudo, mas tinha sumido. Olhei para o mato dos lados, não vi nada. Tentei me convencer de que não tinha nada de errado, mas eu sabia que tinha. Depois daquele dia, aquele olhar ficou. E eu não estou falando de lembrança, estou falando de sensação, de algo que não sai. No mesmo dia, parei para abastecer num outro posto mais à frente, umas 3 horas depois. Comentei por alto com o frentista. Falei da van azul, do menino, da hora que era. Ele me escutou, deu uma pausa e falou: "Tem uma van assim que já apareceu por aqui umas vezes. Sempre de noite, nunca para, só passa. Às vezes tem criança dentro, mas nunca é a mesma." Eu perguntei se alguém já anotou placa, se já chamaram polícia ou coisa parecida. Ele riu, daquele jeito de quem sabe que não vai adiantar. Eles trocam. Às vezes a placa nem aparece. Parece que é gente que sabe o que faz. Voltei para o caminhão e fiquei um tempo parado no volante com o motor desligado. Pensei em ligar para alguém. Para quem? Para a polícia? Para quê se eu não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada? Só um olhar, só uma suspeita. Mas era mais que isso. Era certeza, só que sem prova. Comecei a comentar com outros motoristas que eu já conhecia, de estrada mesmo, pelo rádio ou nos postos. Fui testando as palavras, jogando o assunto no meio de conversa, sem dar muito nome. Alguns já tinham ouvido falar. Outros disseram que nunca viram. Teve um que falou assim: "Já tentei seguir, mas eles desaparecem, como se tivessem caminho próprio."
Na semana seguinte, fui escalar de novo por aquela região. Mesma estrada, mesmo horário. Não queria, mas fui. E vi, na mesma curva, a van azul. Agora o vidro estava fechado, mas eu reconheci. A cor, o jeito de parar, a mesma posição na estrada. Não dava para ver ninguém dentro. Eu só senti. Acelerei, tentei alcançar, mas ela arrancou antes que eu chegasse. Virou numa estradinha de chão batido e sumiu na poeira. Cheguei no próximo posto esbaforido, tentando explicar o que tinha acontecido, mas parecendo doido. Ninguém quis saber. Um cara, atendente, me olhou com calma e perguntou: "Você tem filho?" Respondi que sim. 2, um de 9 e outro de 11. "Então escuta o que eu vou te dizer. Deixa isso pra lá." Fiquei calado. O cara virou as costas e foi embora. Mas eu não deixei porque até hoje, quando tô na estrada e passo por qualquer van azul com vidro escuro, o frio volta pro estômago. A mão sua, o coração dispara, mesmo sabendo que não é a mesma, porque eu vi. E mesmo assim, não fiz nada. Depois desse dia, as coisas mudaram dentro de mim, mesmo que por fora tudo seguisse igual. Eu continuei dirigindo, trabalhando, fazendo as rotas de sempre. Mas toda vez que passava por ali, naquele trecho, a respiração mudava. Era automático, como se o corpo se preparasse para ver, mesmo que não visse mais nada. Não é que eu esperasse encontrar de novo, mas no fundo, tinha uma parte minha que pedia por isso. Para ter a chance de fazer diferente, de parar, de bater no vidro, de perguntar, mas nunca mais apareceu. E aí começa o pior, quando você começa a se perguntar se viu mesmo, se entendeu certo, se não foi só impressão, se não confundiu. Mas aí vem outra voz, mais baixa, mais incômoda, dizendo: "E se foi real? E você só passou direto?" Eu lembro do jeito que ele olhou. Não era desespero, era desistência, sabe? Tipo quando uma criança chora tanto que cansa. E aí só observa, não grita mais, só sente. Era isso que estava ali. Um pedido mudo, me tira daqui, sem voz. Às vezes, quando paro para dormir na boleia, fico deitado sem fechar o olho. E fico lembrando do meu filho, o mais novo, quando acordava de pesadelo e vinha correndo pro quarto. Ele não falava nada, só ficava ali, parado, no escuro, esperando eu ver, esperando eu abrir o braço e deixar ele deitar do lado. A diferença é que daquela vez eu vi e deixei para lá. Um dia, depois de meses, comentei com minha esposa. Falei por cima. Disse que tinha visto uma situação estranha na estrada, que achava que podia ter sido coisa grave, mas que eu não tinha feito nada. Ela ficou em silêncio. Me olhou e perguntou se eu estava bem. Respondi que não sabia, que eu achava que aquilo ia passar, mas não passou. Que era como um negócio grudado no pensamento. Um olhar que não largava. Ela só falou assim: "Você tentou, mas não tentei. Tentei depois. Tentei quando já era tarde. E o pior de tudo é isso. O arrependimento que vem com atraso. Ele não tem onde descarregar. Não dá para pedir desculpa, nem para voltar e tentar consertar. Ele só fica, em silêncio." Uns meses depois, ouvi no rádio de um colega que tinha gente falando de uma van azul passando sempre pelos mesmos trechos, mas que ninguém conseguia flagrar. Disseram que parecia coisa armada, sabe? Como se fosse organizado. E aí começa o medo de ter razão. Porque quando a gente desconfia de alguma coisa ruim, mas não tem certeza, ainda dá para dormir. Agora, quando a gente percebe que talvez tivesse razão o tempo todo, aí a cabeça não silencia mais. Uma noite dessas, eu estava abastecendo em Vitória da Conquista e um caminhoneiro mais velho, desses que já viram de tudo, puxou conversa. E eu comentei de novo, sem dar detalhes, sobre ter visto uma criança numa van e não saber o que fazer. Ele escutou quieto e depois disse: "Na dúvida, a gente devia sempre parar, porque se não for nada, é só uma história. Mas se for o que parece,
e a gente seguir em frente, aí vira peso. Ele falou isso com um jeito de quem já tinha um peso parecido. E eu entendi na hora que não era só meu, que mais gente por aí já viu, já duvidou, já escolheu não se meter. E eu também entendi que é assim que essas coisas continuam acontecendo. No silêncio. Ninguém quer ser o doido que parou por nada. Ninguém quer mexer com o que pode virar problema. Então a gente segue, com a cabeça cheia de perguntas e o estômago virado. E a estrada continua igual. Só que a gente não é mais o mesmo. Hoje em dia, eu ainda dirijo. Ainda passo por aqueles trechos. Mas não passo leve. Eu olho para todo o vidro escuro, como quem olha para dentro de um buraco. E espero não ver nada. Torço para que nunca mais aconteça. Mas, se acontecer, eu espero ter coragem de parar. Porque tem coisa que a gente vê por um segundo e carrega por anos. E na estrada, nem sempre é o caminhão que pesa mais. Essa é a história de Joel, caminhoneiro autônomo, casado, pai de 2 filhos, que uma vez viu um menino olhar pela janela de uma van azul. E desde então, nunca mais conseguiu olhar para um vidro escuro do mesmo jeito. Ele não tem certeza do que viu, mas tem certeza do que carrega. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se ficou com aquela sensação de que viu pouca coisa, mas sentiu demais, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar dando voz para relatos assim, que nem sempre tem resposta, mas nunca saem da cabeça. E comenta aqui embaixo, você teria parado ou teria seguido, como o Joel? A gente quer saber como você se sentiu ouvindo essa história. Se eu tivesse ido embora direto naquele dia, se eu tivesse dito que não dava para assinar nada, sem carimbo, sem logo, sem nome, mas eu assinei. E depois disso, parece que tudo desceu comigo junto. Eu trampava como ajudante de carga. Esses bicos que a gente pega por aplicativo ou indicação. Tem uns grupos, o povo posta as vagas e quem responde mais rápido pega. Não tem contrato, não tem vínculo, não tem nada. Você chega no horário, carrega o caminhão, às vezes ajuda a descarregar também. Se o cara da frente não gostar da sua cara, ele só não te chama no próximo. Era assim. Todo dia um lugar diferente. Todo dia um motorista novo. Galpão, sol rachando, baú quente. Você só pensa no fim do dia, na hora de receber. Nesse dia aí, o carregamento era de umas big bags de ração. Coisa pesada, mas padrão. Me chamaram de manhã cedo, mandaram o endereço. Era numa dessas cooperativas da zona industrial, perto da saída para Bela Vista. Cheguei, já tinha caminhão na fila, mas esse motorista me chamou rápido. Tava com pressa, mal falou bom dia, já foi me empurrando para o fundo do baú. Fiquei na função de alinhar os sacos, ajeitar os cantos. Aquela coisa. Ele não era grosso, mas também não olhava nos olhos, só queria ir logo. Falava assim, bora, 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 quero lacrar antes do meio-dia. Até aí, normal. A gente que vive nesses fretes sabe que tem carga que só sai se lacrar até tal hora. Por causa de fiscal, horário de entrada em outro estado, essas coisas. Aí, antes da gente fechar o baú, ele me estende um papel. Diz assim, na moral, assina aqui só para confirmar que saiu tudo certo, que não teve rasgo, nem troca, nem falta. Protocolo da empresa. Era uma folha A4 normal, papel comum. Tinha uns campos escritos, data, hora, local, assinatura do ajudante. Só isso. Não tinha o nome da cooperativa, não tinha carimbo, não tinha nem a marca do caminhão. Mas o cara estava ali, já com o baú quase fechado, já tinha me pagado metade em dinheiro e eu só queria terminar e ir embora. Assinei. Nome completo, certinho. Nem me toquei. Passou. A entrega era em outro estado. A gente nunca acompanha o caminhão, só ajuda a carregar. O motorista foi embora e eu fui também.
Achei que estava tudo certo. 2 dias depois, recebo uma mensagem de outro contato de frete, dizendo assim: não vai rolar mais te chamar não, parceiro. Você tá com um nome sujo aí nos grupos. Eu perguntei o que houve e a resposta foi: faltou carga na entrega, tava na tua assinatura. Fiquei gelado. Fui atrás. Falei com um colega que ainda estava nos grupos. Pedi para ver o que estavam falando. A história era essa. O motorista disse que foi prejudicado por causa de um ajudante que assinou a carga errada. Ou seja, eu. Segundo ele, saiu um saco a menos do que estava na nota. E como fui eu que assinei confirmando, a culpa caiu para mim. Tentei me explicar, mas não tem muito como. Ninguém quer saber. Ali, nesse meio, se você tem nome envolvido em prejuízo, ninguém arrisca te chamar de novo. Galpão não tem tempo para ouvir versão de ajudante. Você é só um braço. E braço que dá problema, eles trocam. Comecei a ficar sem trampo. Um ou outro ainda me chamava, mas aos poucos foi sumindo. E nem era só por aplicativo, era pessoal também. O povo via meu nome nos grupos, lembrava da história e fingia que não tinha vaga. Na semana seguinte, fui lá no mesmo galpão que eu tinha feito o carregamento. Cheguei de canto, com a desculpa de entregar um currículo. Encontrei o segurança, que me conhecia de outros dias, e puxei papo. Foi ele que soltou. Aquele motorista. Já deu rolo aqui outras vezes. Sempre bota a culpa nos ajudantes. Já teve gente que quase foi parar na delegacia por causa de um saco. Ele falou como quem nem se importa mais. Tipo, é assim mesmo. Voltei para casa com a cabeça explodindo. Fui atrás da nota fiscal daquele dia, mas como não tinha vínculo, ninguém me dava acesso. Pedi cópia do papel que eu tinha assinado. Negaram. Disseram que não tinham mais e a cooperativa fingiu que nem lembrava quem eu era. Aos poucos, a ficha foi caindo. O cara usava sempre ajudante de fora. Sempre pedia assinatura antes de lacrar. E depois sempre dava falta de um item pequeno. Era o esquema. Ele criava um prejuízo técnico, que depois era cobrado da transportadora ou virava margem para ele manipular outro frete. Só que para isso precisava de alguém que assinasse o recibo. Alguém que confirmasse que estava tudo certo. E eu fui esse alguém. Passaram-se uns 2 meses. Eu já nem tentava mais frete fixo. Estava fazendo bico onde dava, ajudando na feira, carregando sacola no mercado, virando noite como vigia de depósito, o que pintasse. Minha irmã me recebeu em casa sem perguntar nada, mas eu via no rosto dela que sabia que eu estava quebrado. Um dia, no fim da tarde, peguei carona com um conhecido para buscar umas caixas no setor de distribuição. No estacionamento, lá no fundo do galpão, eu vi ele, o motorista. Ele estava conversando com 2 caras de uniforme rindo, fazendo aquele papel de bonzinho que muita gente faz quando quer parecer confiável. Eu gelei. Pensei em sair de fininho, mas ele me viu. Veio andando até mim com aquela cara que mistura cinismo com falsa simpatia. Chegou perto e falou, como se nada tivesse acontecido. Ô rapaz, nem te reconheci. Aquilo lá deu mó rolo, né? Mas foi coisa do sistema, viu? A culpa nem era sua. Eu só fiquei olhando. Ele continuou. Te chamaram de novo ou ainda estão pegando no teu pé? Era como se ele tivesse me perguntando se eu ainda estava aguentando as pancadas que ele mesmo ajudou a bater. Falei que não. Falei que não pintou mais nada depois daquilo. Aí ele fez uma coisa que me travou de vez. Botou a mão no meu ombro e disse: mas ninguém se feriu, né? Só um saco. A vida segue. Aquilo me deu um enjoo que até hoje eu sinto só de lembrar. Não era só um saco, não era só uma assinatura, era o que aquilo virou depois. Naquela mesma semana, um cara que trampava na área de conferência da transportadora me mandou uma mensagem. A gente já tinha trabalhado junto. Ele ficou sabendo da minha história e falou: mano, usa seu nome em papel estranho não, viu? Vi uma nota aqui com tua assinatura. Mas a carga nem era daquele dia. Era outra carga, outro destino, outro motorista, mas com minha assinatura colada no papel.
Não era falsificada, era cópia da mesma folha que eu tinha assinado antes. Só mudaram o resto, ou seja, usaram meu nome para confirmar um carregamento que eu nem vi. E quando isso acontece, você não tem como provar que não estava. Não tem foto, não tem GPS, não tem câmera, não tem testemunha. Só o papel. E o papel diz que você estava lá. A partir dali, ninguém mais me respondia nos grupos. Fiquei com fama de ajudante que assina qualquer coisa. Ou pior, de ajudante envolvido em desvio. E eu nem sei como reagir a isso até hoje, porque não tem um lugar para reclamar, não tem sindicato que me represente, não tem advogado que aceite um caso desses de graça. Você vira invisível, só que invisível com rótulo colado. Ajudante que deu prejuízo, ajudante que assinou o que não devia, ajudante que se queimou sozinho. Mas não fui eu que tirei nada de lugar, não fui eu que sumiu com nada. Só fui burro o bastante para confiar num cara que parecia saber o que estava fazendo. E hoje eu carrego isso todo dia. Já tentei explicar para minha irmã. Mas quando a gente começa a contar, soa pequeno. Tipo, perdeu tudo por causa de um papel? Ou então, era só um saco? Mas o que pesa não é o saco. É o que fizeram com a minha confiança. É o jeito como o meu nome virou coisa que se apaga, que se risca da lista, sem chance de refazer. Hoje eu trabalho carregando caixa de mudança. Tem semana que nem dá para pagar o ônibus, mas nunca mais assinei nada. Nem recibo de lanche eu assino mais sem olhar até o verso. Eu aprendi que, na estrada, o crime nem sempre tem rosto feio. Às vezes ele sorri, te paga adiantado, te trata com educação, só para no fim dizer que ninguém se feriu. Mas eu me feri. E até hoje, não sarou. Me tiraram de um trampo por causa de um saco, mas o que pesou mesmo foi ter assinado calado.